Eu não estou trazendo a Bíblia porque eu prefiro olhar para cima, porque não adianta que eu não posso estar lendo, porque eu estou sem o óleo, né? Pronto. Então eu vou trocar agora. Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Daniel. Eu vou ler para vocês. Daniel capítulo 3, do versículo 15, da segunda parte do versículo 15 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar essa palavra aos nossos corações, que o Senhor venha despertar o seu povo para se congregar, para estarmos juntos orando por tantas petições, por tantas demandas que têm se levantado no meio do seu povo. Que essa palavra ela não volte vazia, Senhor, que ela atinja os corações e que haja mudança efetiva em nome de Jesus. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido da palavra. Todo mundo que tem familiaridade com a palavra conhece esse texto. É a experiência vivida pelos três amigos de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí a gente percebe aqui que nem sempre o servo de Deus é livrado de passar por situações difíceis. Muitas vezes esse servo, a prova leva ele às últimas consequências da fé, a última fronteira, para verdadeiramente mostrar que ele continua fiel ao Senhor, certo? Então a gente está vendo o Daniel 3, a situação dos amigos de Daniel na fornalha, certo? E aí eu queria só repetir aquilo que eu já acabei de dizer. Nem sempre o Senhor nos livra da fornalha, mas invariavelmente Ele entra conosco na fornalha e lá Ele nos livra, quer na vida, quer na morte. Quando olhamos para a fé ousada desses rapazes, nós choramos de vergonha, porque nós deixamos de servir ao Senhor por causa das mínimas coisas. A gente deixa de buscar a presença do Senhor por tantos motivos banais. E a condição de vulnerabilidade daqueles rapazes, daqueles jovens, levados cativos e vivendo em Babilônia como escravos. E aí eles levaram a fé a sério. E a gente sabe que o que o rei queria, ele mandou fazer uma estátua de ouro imensa, uma coisa absurda, e ele fez um decreto que todo mundo tinha que se curvar diante daquela estátua. E na hora do vamos ver, os amigos de Daniel dizem ao rei essas palavras que nós acabamos de ler. E o rei dizia que quem seria o Deus que podia livrá-los da mão dele? E eles, com muita ousadia, cheios do Espírito, dizem ao rei a quem estavam ali, a que vieram, certo? Então o texto aponta para algumas verdades que nós precisamos atentar no meio das nossas aflições,
no meio das nossas agonias. Hoje nós recebemos um pedido de oração do marido de Vera, né? Ele está numa situação de saúde extremamente difícil. Tudo indica que teve um AVC isquêmico, foi levado para a UTI. Qual o propósito de Deus para isso? Não sei. Nós temos mais perguntas que respostas. E o Senhor, nas horas de maior aflição, de maior agonia pelas quais passamos, o Senhor não dá explicação. Ele requer fé, confiança, que a gente possa confiar no Deus vivo, que a gente possa colocar o Senhor diante de tudo. Senhor, eu não estou entendendo nada, estou passando por essa situação dramática, estou vivendo esse estreito, estou atravessando esse deserto, não sei o que é que o Senhor quer comigo, mas eu confio em Ti. Então tudo que o Senhor quer, tudo que o Senhor deseja, é que nós confiemos inteiramente nele. Outra situação dificílima que nós recebemos um pedido de oração, uma família muito amada, conheço há muitos anos, sobretudo uma das filhas, conheço a mãe em questão na história, e esse casal de idosos, muito idosos, já doentes, eles têm algumas posses, ele tem uma fazenda, parece que tem gado e tudo, então tem duas filhas, já adultas, grandes e tudo mais, e um filho, e este filho cismou de tomar tudo que o pai tem. Elas precisavam vender alguma coisa para custear o tratamento do pai, que precisa inclusive de fisioterapia e está meio fora do ar. Ele não permitiu. E disse que tudo ali é dele. Gente do céu. Gente criada dentro de igreja. E eu estava há pouco conversando com Mariângela. Nunca se viu tantos escândalos no meio daqueles que se dizem cristãos, das várias confissões. E o adversário, ele não tem tido muito trabalho nos últimos tempos, porque esses agentes deles, infiltrados em várias comunidades, têm mostrado suas unhas e têm feito miséria. Então, mais do que nunca, não idolatrem líderes. O nosso rei chama-se Jesus Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas. E quando vocês virem uma situação meio complicada, comecem a orar assim: Senhor, traz as obras à luz. Eu me lembrei agora de uma irmã querida que foi da nossa comunidade, hoje está gozando da presença do Senhor, Ângela. Ela dizia, ela viveu umas situações muito, muito difíceis e veio conversar comigo. Eu disse: você vai orar pedindo que as obras dessas pessoas envolvidas sejam trazidas à luz. Ela desapareceu, um belo dia ela volta e disse: vou orar mais não, vou orar assim mais não, porque eu não aguento mais ver tanta desgraça. Porque haja as obras virem à luz, haja as coisas sendo descobertas, porque o adversário encapa e ele mesmo desencapa, para poder envergonhar o povo de Deus. E a gente, vocês que chegaram agora, a gente está analisando um texto que mostra os 3 amigos do profeta Daniel sendo jogados numa fornalha de fogo ardente, e o rei mandou acender a fornalha 7 vezes mais, de tão enfurecido que estava com aqueles rapazes, porque eles não quiseram se curvar diante da estátua de ouro que o rei mandou fazer. Ele queria ser o tal. Mas eles disseram: se o Senhor quiser nos livrar das tuas mãos, ó rei, ele livrará. Se não, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. E a fé desses rapazes faz a gente corar de vergonha, que a fé da gente é uma coisinha de nada. Misericórdia. E aí, o orgulho do rei ao desejar ser adorado era uma coisa
fora do normal, como muitos que a gente vê nos dias de hoje, querendo ser maior do que Jesus Cristo. E muitas vezes tem sido usado por determinadas lideranças a estratégia do terror espiritual. Você vai fazer isso, isso e isso. A irmã Maria já estava me contando a história de um certo pregador que disse que a oferta mínima tinha que ser R$1.000. Gente do céu, misericórdia, misericórdia. E aí a gente percebe que esse desejo de ser adorado vem de tempos ancestrais, quando o adversário quis ser adorado, tentou Jesus querendo ser adorado no lugar do Senhor, do Deus Altíssimo. E ele continua agindo. E o lugar onde ele vem para lhe atingir é dentro das comunidades. Lá fora a gente já sabe que tudo é dele. Então é preciso que o povo de Deus aprenda a buscar os melhores dons. E na minha visão, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas em relação aos dons, o amor é o maior dos dons. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Terceiro, o discernimento. Aprendam a ver aquilo que não é mostrado com os olhos naturais. Que a gente possa buscar do Senhor uma visão sobrenatural para perceber o que é que está por trás de determinados discursos, de determinadas posturas do nosso tempo. Acorda. Os crentes precisam acordar, os cristãos precisam acordar, despertar. Há um sono, há um torpor, parece que está todo mundo anestesiado. Acorda, em nome de Jesus. E aí, segundo lugar, a fidelidade dos amigos de Daniel ao Senhor é uma coisa que chama a nossa atenção. Será que nós, no lugar deles, agiríamos da mesma maneira, ou iríamos fazer determinadas concessões para não sermos jogados na fornalha ardente? É uma pergunta que cada um de nós precisa responder. E para eles importava mais agradar a Deus que aos homens. E ele estava na frente da maior autoridade terrena daquele lugar, que era o rei. Em terceiro lugar, a firmeza da fé ousada, mesmo com prejuízo próprio. Foi o que aconteceu ali. Eles ousaram crer. A fé que produz resultados é uma fé ousada. Em quarto lugar, outra coisa que chama a atenção no texto é a revelação pública do livramento. Deus faz assim, Ele honra seus servos na hora da adversidade. E eu fico pensando, às vezes eu tenho umas viagens assim, eu fico pensando naquela situação específica, tentando me transportar para ali. Vocês imaginem, o rei, toda a corte real, todo aquele aparato, e o rei manda acender a fornalha 7 vezes mais. Se você ler o texto todo, você vai ver que os homens que foram lançados na fornalha, foram tragados pelo fogo. E aí, eles entram, eles são jogados lá dentro, e começam a andar dentro do fogo, os 3. Só que quando o rei olha, tinha mais um na fornalha. Glória a Deus. O Senhor entrou na fornalha com eles. E ele diz, não eram 3 os que foram lançados na fornalha? O Senhor muitas vezes espera o último momento para entrar em ação. Muitas vezes Ele não nos livra de entrar ali, naquela fornalha, naquele deserto, naquele vale, naquela tempestade, mas Ele vai conosco. E é isso que o Senhor quer dizer a cada uma de nós nas lutas pelas quais vocês têm passado, e não são poucas.
cada uma tem uma luta específica, cada uma tem gigantes que se levantam para derrubá-las, cada uma tem vivido lutas intensíssimas. Mas o Senhor quer dizer para você hoje: eu vou entrar com você nessa luta, eu estou com você nessa situação, e a vitória é sua. E aí a gente para refletir um pouco sobre aquele acontecimento. Qual seria a nossa desculpa se estivéssemos no lugar daqueles rapazes? O que faríamos? Correríamos o risco de perder a vida ou nos acomodaríamos à situação, adulando o rei Nabucodonosor e nos curvando perante a sua estátua? Será que a gente não ia procurar ali uma maneira de conseguir alguma coisa valiosa, vantajosa para nós, como se acontece hoje nos nossos dias? Em segundo lugar, aqueles jovens cheios de Deus ousaram, creram e esperaram contra a esperança. Gente do céu, fogo não é brincadeira não. Para eles importava mais agradar a Deus que a homens. O texto é minucioso, cheio de detalhes, e quase conseguimos ser transportados para o local. Eles sabiam que seriam vitoriosos, quer na vida, quer na morte. Contudo, nada era mais importante que agradar a Deus. Será que temos a consciência da verdadeira dimensão dessas palavras? Eu tenho vivido nesses dias de luto, que eu não sei quanto tempo vai durar meu luto, porque todos os dias eu me lembro do meu amado, todos os dias eu me lembro com saudade, mas eu sou grata a Deus, extremamente grata ao meu Senhor, porque Ele não prolongou aquele sofrimento, porque nós vivemos um tempo maravilhoso juntos. E meu choro não é um choro de revolta contra Deus, é um choro de saudade. E eu glorifico ao meu Senhor todos os dias. Malta foi uma grande escola, e viver com Ele me fez ser muito do que eu sou hoje. Desculpa, minhas irmãs. Em terceiro lugar, inevitavelmente paramos para fazer uma comparação entre aquela situação e as nossas lutas diárias. Quantas vezes naquele hospital eu coloquei o meu Isaac no altar, eu entreguei ao Senhor, chorando, mas entregando ao Senhor. Senhor, tem misericórdia, recebe o meu Isaac. E para a glória de Deus, o Senhor fez de uma forma tremenda, sem agonia, sem sofrimento, fez cessar todo o sofrimento, e simplesmente Ele adormeceu e foi para casa para esperar por mim. Quantas concessões nós temos feito para fugir das aflições? E Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu, para que nós também pudéssemos vencer. O acontecimento que envolveu aqueles jovens hebreus nos faz parar para pensar que nem sempre somos livrados das fornalhas ardentes para as quais somos enviados. Muitas vezes somos mandados para lá, exatamente para que a nossa fé vá às últimas consequências. E não se iludam que a gente está vivendo um tempo em que a fé precisa ser provada. E não é só com relação às aflições, às situações difíceis da vida, mas é em relação também às tentações, aos apelos da carne. Há muitos cristãos que têm se deixado levar, persuadir, seduzir pelos apelos da carne. E essas provas
elas não servem para provar nada para Deus, mas para nós mesmos, para saber o quanto de Deus já tem em nós. E é só nos momentos finais que o Senhor entra em cena, enviando o seu anjo para nos livrar da fornalha. Isto nos faz lembrar a instrução do apóstolo Pedro sobre o sofrimento que enfrentamos por servirmos a Cristo. Em 1 de Pedro 4, 12 a 14, depois do versículo 19, ele diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao fiel Criador na prática do bem. Em quinto lugar, a pergunta é: por que cremos e ainda assim sofremos? Sim, porque essa tem sido a pregação das igrejas mercado, das grandes igrejas. Olha, se você está passando por uma prova, você está em pecado. Aí as pessoas são muitas vezes persuadidas a dar grandes somas em dinheiro para mostrar que elas estão se entregando ao Senhor, e é como se comprassem a bênção. Bênção não se compra. Entenderam? Se não há nenhuma dívida com homens por causa do nosso sofrimento, há uma razão da parte de Deus para que o experimentemos: a prova da nossa fé. Somos também exortados a sermos participantes do sofrimento de Cristo. Cada um deve tomar a sua cruz e segui-lo. E vamos combinar que cada um de nós carrega um tipo específico de cruz. Deixa eu contar uma história a vocês, uma história real. O casal, a esposa era cristã, o marido não. Bebia e fazia isso, aquilo, outro, aprontava 1000 coisas. E ela foi para a igreja. E ela já estava que não aguentava mais, já não estava tratando ele com de modo muito amistoso. Aí quando chegou em casa, ela tratou ele com o maior carinho, ela botou o jantar, ela fez 1000 coisas ali para agradar. Ele disse: me diga uma coisa, a pregação de hoje foi sobre como tratar bem o marido? Aí ela disse: não, foi sobre carregar a nossa cruz com alegria. E aí, minha gente, que a gente possa clamar ao Senhor. Cada um deve tomar sua cruz e segui-lo. Fomos capacitados pelo Espírito Santo para carregá-la até o fim. Aqui o texto fala do batismo de fogo, que ao contrário do que muitos pensam, não é grito, histeria, gente ciscando no chão, mas as provas pelas quais passamos. Nós somos batizados pelo Senhor com o Espírito Santo e com fogo, que são as provas. Sofrer direto ou indiretamente por amor a Cristo é privilégio, não castigo. Enfrentar esse tipo de sofrimento pressupõe preparação por parte do Espírito Santo, do contrário, ninguém suportaria. Diz o apóstolo Pedro aos seus leitores: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador na prática do bem. Repetindo. E o que nós aprendemos aqui rapidamente? Primeiro, que nós possamos nos perguntar: tenho feito o exercício de imaginar a cara de Jó, o servo sofredor, por exemplo, quando ouço que Deus preserva aqueles que lhe obedecem e cumpre seus mandamentos de livrá-los de passar pelas aflições da vida, porque é isso que tem sido prometido por aí. Já imaginou se Jó escutasse uma coisa dessa? Era o servo
o servo fiel do Senhor, que o próprio Senhor dava testemunho acerca de Jó. Jó perdeu tudo. Tudo. E ele não fez caso do sofrimento, porque ele perdeu tudo, mas ele não deixou de olhar para o Senhor. E eu acho que se Jó visse as pregações que tem por aí, ele fazia assim: não é possível. Segundo lugar, às vezes, precisamente por obedecermos, seremos atirados na fornalha. Com efeito, Deus é bom e fiel, apesar de nós, e providenciará o livramento de modo que possamos suportar. Ninguém é provado ou tentado além daquilo que pode suportar. E por último, eu queria só repetir o que disse no início: nem sempre seremos livrados do sofrimento, mas no sofrimento, quer na vida, quer na morte. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, e dê ânimo a cada uma de vocês para seguir em frente na força do Senhor. Amém?